Então, pessoal, hoje, né, é a nossa primeira atividade da disciplina de Educação e Relações Étnico-Raciais, que é uma disciplina obrigatória aqui do curso de Geografia de Angra dos Reis. Enfim, esse ano, né, por conta do contexto de pandemia, todas as aulas estão acontecendo de forma remota, né, e especificamente para essa disciplina, eu planejei, né, em conjunto com outros professores, um ciclo de debates em torno das relações étnico-raciais. O título do ciclo de debates é Ciclo de Debates, Geografia na Raça. E o objetivo é nós debatermos temas relativos às relações étnico e raciais, né, tendo como um ponto de vista uma perspectiva da geografia da teoria espacial. Então, esse é o objetivo da atividade. Essa atividade também, nós vamos gravá-la, né, para compartilhar com os estudantes, né, tanto com os estudantes que estão matriculados na disciplina, quanto com outros estudantes que se interessam em participar do debate. Estou controlando, falando e controlando a entrada aqui. Então, a atividade específica de hoje, né, o título dela é Revoltas Negras nos Estados Unidos. E por que dessa atividade? Enfim, quando nós entramos e tentamos compreender as relações étnico-raciais, ou pelo menos os discursos, né, que compõem as relações étnico-raciais no Brasil, sempre há um contraponto, ou nós usamos como espelho as relações raciais nos Estados Unidos. Vários autores, desde os autores clássicos do pensamento social brasileiro, os mais racistas, né, Delgado, Silvio Romero, Oliveira Viana, dentre outros, até mesmo Florestan Fernandes e o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, quando eles tentaram entender as relações raciais brasileiras, eles sempre utilizaram como contraponto os Estados Unidos. Então, essa primeira conversa é um pouquinho também para a gente mirar novamente essas relações raciais nos Estados Unidos, para nós tentarmos compreender, ou pelo menos estabelecer parâmetros para as nossas relações étnico-raciais aqui no Brasil, né? Sempre também tomando como referência esses debates aí do pensamento social brasileiro. O segundo é o que aconteceu nos últimos meses nos Estados Unidos, né? O assassinato de George Floyd criou uma comoção não só nos Estados Unidos, né? Uma série de movimentos, uma série de ativistas e grupos se levantaram, né, para criar algum tipo de constrangimento em torno da morte dele, mas isso se tornou, de alguma forma, uma comoção internacional. Em vários lugares, né, do mundo houveram passeatas que, enfim, questionaram e tentaram trazer à tona essa problemática das relações raciais internas nos Estados Unidos, que envolve um racismo antinegro, um racismo genocida que atravessa a experiência da população negra nos Estados Unidos. Qual é a grande questão disso, né? O que isso nos leva a interpretar não só sobre as relações raciais nos Estados Unidos, mas nas próprias relações étnico-raciais que acontecem aqui no Brasil, né? Há diferenças entre essas duas sociedades, mas há pontos em comum, né? E algo que eu acredito que atravessa essas duas sociedades esse racismo antinegro que se pauta por uma letalidade que atravessa a experiência tanto subjetiva quanto física das pessoas e dos grupos negros no Brasil e nos Estados Unidos. Então, essa atividade de hoje, né, ela é uma atividade não só para nós entendermos um pouquinho o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas para mais uma vez nós usarmos, né, as experiências e as questões, as problemáticas que estão acontecendo nos Estados Unidos, para nós pensarmos a nossa realidade, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa realidade. Então, hoje, nós trouxemos como dois convidados para debater, né, esse tema com a gente, para falar um pouquinho, para discutir, para conversar. O primeiro, né, é o Adam. Adam, ele é professor da Universidade de Minnesota, né, e os trabalhos dele atravessam tanto os estudos sobre quilombos e os maroons nos Estados Unidos, né, esses movimentos e comunidades, mas as geografias negras, ou a Black Geographies.
Depois também, se ele quiser falar um pouquinho, né, tanto dos trabalhos que ele vem realizando, quanto, né, as discussões e questões que ele vem debatendo nos últimos anos, ele vai, fica à vontade, Adam. E a Priscila, né, ela é aqui do Brasil mesmo, nossa companheira dos movimentos sociais aí, dos coletivos, né, ativistas aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, onde eu a conheci, né. Ela, no momento, ela está realizando pós-doutorado no Departamento de Estudos Latinos e no Departamento de Estudos Africanos, African Americans e da Diáspora, né? Esse nome, quando a gente traduz, é um problema, né? Eu também fiz o meu doutorado sanduíche aí nesse departamento, na Universidade do Texas, e os trabalhos dela tratam da governança popular, movimentos sociais, capitalismo racial, geografias negras e justiça racial. O doutorado dela foi sobre economia solidária, se eu não me engano, na Cidade de Deus, em que ela foi pensar como as mulheres, especificamente as mulheres negras, criavam formas econômicas naquela comunidade. Então, a dinâmica da atividade, a gente vai começar com o Adam, né? Ele vai ter 20 minutos para falar, né, apresentar aí as discussões dele sobre as revoltas negras nos Estados Unidos. Seguindo o Adam, nós teremos a fala da Priscila e, posteriormente, a fala dos dois, nós vamos abrir para perguntas, questionamentos e fala dos estudantes. Tá ok? Então, Adam, a fala é sua, camarada. Pronto. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos e a todas aqui também. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a história negra aqui nos Estados Unidos, né? Eu não sei se vocês conhecem muito da história da escravidão, dos movimentos negros aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história negra aqui nos Estados Unidos, mas também vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui na Minnesota, né? Eu nasci e cresci aqui. Eu voltei o ano passado para trabalhar aqui na Universidade de Minnesota e estou agora tentando a começar, né, a trabalhar com a questão da história negra aqui da Minnesota, né? Agora, Minnesota é um estado pequeno, né? Não tem uma população grande de afrodescendentes aqui. E por isso, eu acho que, às vezes, aqui nos Estados Unidos e também fora do país, as pessoas ficam meio confundidas, né? Com respeito ao movimento aqui e por que a revolta que está acontecendo agora no país, como é que podia começar aqui na Minnesota. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história do país, mas também do estado aqui de Minnesota. Então, é importante entender, né, que na história do povo negro aqui nos Estados Unidos, é importante entender a escravidão, né, e como terminou aqui nos Estados Unidos e o que aconteceu depois da abolição aqui. Os escravos não estavam permitidos sair da região sul do país. Depois da Guerra Civil aqui, depois da abolição, eles ficavam no sul do país porque foram proibidos, na verdade, de sair da região. Então, eles não começavam a sair até o século XX, de verdade. No 1920, por aí, 1917, 1920, e até o meio do século XX. Então, eles foram para os centros industriais do país, né? Cidades como Chicago, Detroit, Cleveland, Filadélfia, e também iam para lugares como Minnesota. Só que no caso de Minnesota, como seria,
os capitalistas, né, os donos das empresas aqui na Minnesota, não queriam que chegassem os negros aqui. Então, eles não ofereciam trabalhos ou emprego para os negros que chegavam aqui. Então, desde o século XX, né, quando começavam o movimento, a migração interna, né, dos negros no país, nunca havia uma população grande de negros aqui na Minnesota. Mas na década das 30, né, das 40, começavam a chegar mais afrodescendentes na Minnesota. E eles enfrentavam discriminação no emprego, na moradia, né, educação, saúde pública, tudo, né? Eles sofriam de verdade essa discriminação. E para combater isso, né, para lutar contra isso, o primeiro exemplo de luta dos movimentos negros aqui na Minnesota estavam no trabalho, né, no movimento sindicalista, de verdade. Com esse movimento, eles conseguiram várias leis e legislações progressivas, né? Por exemplo, Minneapolis, a cidade maior do estado de Minnesota, foi o primeiro lugar no país que conquistou leis antirracistas no emprego, né? Leis que diziam que não foi permitido discriminação contra as pessoas no emprego. Mesmo assim, continua as dificuldades dos afrodescendentes aqui em Minnesota, né? Com respeito ao trabalho, né? Não ganhavam o mesmo salário que os brancos aqui no estado, não tinham acesso à educação do mesmo jeito que os brancos aqui no estado. E mesmo com essa legislação, não mudavam muitas coisas, né? A qualidade de vida dos negros aqui em Minnesota continuavam difícil, né? Então, chegamos à década das 60, né? Justamente no meio do movimento de direitos civis aqui nos Estados Unidos, que é geralmente, quando as pessoas falam do movimento dos direitos civis, eles falam do sul do país, né? Que existia até a década das 70, de verdade, a proibição de voto, né? Os negros não podiam votar no país, no sul, desculpa, na região sul. Mas as pessoas não falam muito do que estava acontecendo no norte do país, por exemplo, onde Minnesota fica. Então, durante o movimento dos direitos civis aqui, o movimento negro aqui no estado estava tentando lutar contra a discriminação que já tinha vários anos, né? Gerações de verdade, gerações de discriminação. Então, eles estavam tentando acabar com a segregação na educação, na moradia, né? Foi um movimento para emprego também. E, de novo, né, Minnesota conquistou um grande avanço, ou eles achavam um avanço, quando passou uma legislação que proibiu, pela primeira vez na história do país, proibiu discriminação na moradia, né? Foi a primeira vez no país que passou uma lei assim. Isso foi no ano 1961. Então, a gente tem aqui em Minnesota
vários pontos, né, vários eventos, momentos, né, que a gente acha progressivo, que a gente acha bem, não sei a palavra, mas a gente aqui em Minnesota se acha muito progressiva comparado a outros lugares no país, né? Porque conseguiu passar tantas leis e legislações contra o racismo estrutural, né? Ou não estrutural, mas a palavra está me escapando agora, mas as pessoas aqui se acham progressivas, né? Mesmo assim, hoje em dia, né? Hoje em dia mesmo, o povo negro aqui, os afrodescendentes aqui, tem níveis baixos de renda, né, de educação, de saúde, tem um alto nível como é que fala imprisonment? Encarceramento. Encarceramento, isso. Um nível alto de encarceramento também. E foi por isso, né, que a gente vê a revolta que começou aqui, né? Em cima de tudo, né, com essa questão de educação, de moradia e de saúde, emprego, também temos o problema de violência policial, né? E em cada momento seja na década dos 20 até a década dos 60, 70, 80, 90, até hoje em dia, a gente sempre teve esse problema de violência policial, né? Então, o que vemos hoje em dia, com a revolta aqui, é uma acumulação, né, de raiva, de decepção do povo negro aqui. E também temos uma história grande e eu acho uma história rica de protesto aqui, de protesto negro. Com os movimentos sindicalistas aqui na Minnesota, vemos os protestos, né, que na verdade foram o que conseguiram as leis progressivas de que eu falava antes. É a mesma coisa com as leis com respeito à moradia, né, as leis de moradia antirracistas que passaram nos anos 60. Isso foi um produto, né, de protestos, né, de ocupações de espaços públicos. E é isso. Estamos vendo hoje em dia em Minnesota outra versão de verdade dessa questão, né? A frustração, decepção, a raiva, né, que vem com todo o racismo estrutural que vemos, né? Acumularam até o ponto de revolta aqui. Então, vamos ver. Eu acho, pessoalmente, né, que o estado de Minnesota e o país dos Estados Unidos, de verdade, é muito bom quando vem a fazer coisas que não têm, como é a palavra? Puxa, estou esquecendo a palavra agora, mas eles fazem coisa que não tem a possibilidade de transformar a sociedade. Fazem coisas que parecem, né, na fachada, parecem progressivas, parecem antirracistas, mas de verdade
eles deixam, né, deixam o racismo em lugar. Então, é isso que está acontecendo aqui agora, né? É uma frustração, é uma é um no sentido que a gente já fazia muita coisa, né? Já mudaram as leis, já pediu muito ao Estado aqui, né? De verdade, a revolta foi a última coisa que a gente podia fazer, e é isso que a gente está vendo agora. A mesma coisa aconteceu nos anos 60, 66, 67, 68 e 69 aconteceram várias revoltas também. Foi depois disso que vemos as leis e as mudanças, né? As mudanças que não eram de verdade mudanças aconteceram aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer depois disso, mas é isso que eu queria dar um pouquinho da história daqui de Minnesota e dos Estados Unidos também. Vou deixar aí. Ok, Adam, obrigada. Muito obrigada mesmo pela fala. É ótimo ter um testemunho de quem está aí no local, onde foi o foco, né, de tudo, né? Tanto do assassinato do George Floyd, mas também depois de uma série de revoltas que aconteceram nos Estados Unidos e pelo globo afora. Então agora eu passo a fala para Priscila, né? Priscila, contigo, minha irmã. 20 minutos também, mais ou menos, tá? Acho que seu microfone está fechado, Pri. Me ouvem? Deixa eu ver aqui. Esse é o meu trauma. Quando Trayvon Martin foi assassinado, eu parei de usar bobeta e moletom. Quando Tamir Rice foi assassinado, eu queria descobrir um jeito de me livrar das minhas mãos, para que eu não pudesse segurar mais nada, brinquedo nenhum, e ser assassinado por engano. Quando Ranisha McBride foi assassinada, eu jurei nunca mais bater na porta de nenhum estranho pedindo ajuda, mesmo que tivesse sido por um acidente de carro pelo qual tivesse passado. Quando Sandra Bland e Walter Scott foram assassinados, eu me tornei super vigilante sobre qualquer porra de lei de trânsito que existisse a ser seguida. Quando Eric Garner foi enforcado à morte, eu percebi que todos nós vínhamos sendo enforcados. E quando Aki Gurley foi assassinado, eu tentei descobrir depois que Freddie Gray foi assassinada, eu pensei que realmente não existia nenhuma forma segura de ser preta nos Estados Unidos. Depois que Charlie Casey foi assassinado, eu comecei a me perguntar se eu poderia pedir ajuda a qualquer policial, porque simplesmente, assim que ele aparecesse, ele podia me dar um tiro de qualquer maneira. Esse é o meu trauma. Eu sou a menina negra no fundo do navio. Eu sou o menino adolescente nas entranhas do navio. Eu sou a menina negra exposta no mercado negreiro
para o seu corpo ser inspecionado à venda. Eu sou uma avó cantando sons para um Deus que não é o dela. Eu sou o pai estuprada por alguém que acha ser o seu senhor. Eu sou o bebê nascido dessa violência. Eu sou o marido forçado a assistir isso. Eu sou o mesmo marido que também vai ser estuprado pela Sinhá. Eu sou um menino estuprado também por quem pretende ser o seu senhor. Eu sou a mãe que nunca mais vai ver. Eu sou mais um enterrado em uma vala desconhecida e coletiva. Eu sou eu procurando por mim. E você? Já se encontrou? Um livro chamado Amor e Fúria, do meu mestre budista, homem negro, gay, nos Estados Unidos. O nome dele é Lama Rod Owens. Eu queria começar, acho que a apresentação já foi feita, eu queria começar por saudar o movimento do Say Her Name, diga o nome dela, que é um movimento que também surgiu, basicamente foi deslanchado depois da morte de Sandra Bland, em 2015, no Texas. E depois disso ocorreram inúmeras mortes, tem menos visibilidade do que a morte violenta e prematura de homens negros. Então, emblematicamente, a gente ouviu falar bastante aí nesses últimos meses, né, da morte, do assassinato violento do George Floyd, e mais ou menos naquela época também foi assassinada Breonna Taylor, que era uma enfermeira intensivista, que foi assassinada na casa dela por um policial que tinha um mandato de justiça, não sei se é mandato de justiça que chama, me esqueci, warrant, que dá o direito de entrar sem bater, né, dá o direito de inspeção na casa. E eles já entraram atirando. Ela tinha 28 anos, se não me engano. E essa semana foi vencida, talvez um dos primeiros, uma das maiores indenizações, certamente maiores indenizações de morte por policiais a uma mulher negra nos Estados Unidos, no valor de 12 milhões para a família dela. Estão conferindo os dados para saber se essa é a maior valor de indenização pela morte violenta por policiais de qualquer pessoa, negra ou não negra. E o que isso tem a ver com revoltas? Eu queria hoje um pouco falar sobre... eu vou depois compartilhar um texto com vocês que eu escrevi para a Iniciativa do Direito à Justiça e Memória Racial, que é sobre a branquitude, supremacia branca, heteropatriarcal e policiamento. Porque se a gente não entender essa parte, fica muito difícil de entender revolta, por um lado, entender justiça e segurança, por outro lado, e entender os diferentes padrões do que acontece, tanto nos Estados Unidos, que é um império global, quanto no Brasil, que é o maior país da diáspora, o número de pessoas na diáspora, né? E lá tendo minoria negra, mas ainda assim sendo o império mundial. Então, eu queria começar focando nessa indenização, porque essa indenização foi oferecida pela prefeitura, né? Mas
os policiais não foram indiciados. Então, o movimento que a gente tem visto, né, que teve Ferguson, teve, enfim, toda a mobilização do Black Lives Matter com a morte do Eric Garner, tudo isso que aconteceu, teve outras mortes que aconteceram também ali em torno nesse mesmo período, que não teve a mesma visibilidade que a dele, e é muito importante a gente poder pensar uma coisa central desse movimento, que é um pedido muito claro do movimento Black Lives Matter para defund the police, como é? Tirar o orçamento, diminuir os gastos com policiamento, né? E junto com isso, um clame muito claro, inclusive com propostas bem claras sobre abolição do sistema prisional. Aí eu não sei se dá para compartilhar a tela aqui, ou Diogo? Dá sim, Priscila. Acho que tem uns 3 pontinhos aí, eu não sei se Não, tem um lugar aí que você apresentar agora, se tiver no computador. Ok. Hold on. Tá, peraí. Queria mostrar... Primeiro, vocês estão vendo isso? Não? Não estou vendo? Não estou entendendo. Vocês estão vendo ou não? Não, envia e aguarda um pouco, que aí eu acho que aparece. Demora um pouquinho. Assim, Tá. Não sei se está aparecendo, mas... Ixi, caraca. Tecnologia como? Estão vendo agora ou não? Não? Falem comigo, vocês estão vendo ou não? Não. Pô. Bom, compartilhar. Peraí. Calma aí. Só um minutinho, pessoal. Estou tentando me entender aqui com essa parada. Ih, caramba. Que viagem. Bom, para não gastar muito tempo aqui, tem como eu mandar o link e você compartilhar, ô Diogo? Me manda que eu tento colocar aqui. Tá legal. Agora eu não acho o Google Meet, né? Agora eu não vejo vocês. Fantástico. Caraca, onde que vocês foram parar, meu irmão? Não tô vendo mais. Não tô vendo vocês, desculpa. Mas a gente tá aqui. Tá, mas... Peraí, acho que eu vou clicar no meu link de novo, porque a minha tela, vocês desapareceram. Coisa chata. Bom, esse documento que eu estou tentando mostrar, enquanto eu me ajeito aqui de novo, é o orçamento do governo federal de gastos desse ano de 2020. Ah, voltou. Yes. Ok, não está me permitindo. Ok, never mind. Esse, Diogo, eu compartilhei, tá? Vê se você consegue compartilhar aí para mim. Então, são dois gráficos. Um é... Caramba, meu irmão. Nunca mais, hein? Sumiram de novo. Vocês estão aí ainda? Tá sumindo, não consigo ver. Assim, eu tô colocando na tela aqui.
É estranho porque desaparece a tela para mim, de vocês. Coloquei para você a tela aqui. Legal. Bom, eu preciso que ela suba um pouquinho, por favor. Isso. Abaixa um pouquinho, isso. Esse gráfico, pessoal, é um gráfico do site do governo americano, para vocês olharem o gasto por categoria, né, do gasto federal. Então, olha que a gente vê a Defesa Nacional, 15% do gasto. Isso são os gastos obrigatórios, tá? Não discricionários, mas obrigatórios. Né? Opa, não. Enfim, mandei o link errado. Isso aqui enfim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, para vocês olharem a diferença do gasto, né, com defesa nacional, gasto com saúde 13%, gasto com defesa nacional 15%, gasto com juros de dívida 8%, gasto com benefícios e serviços de veteranos de guerra 5%, desce só um pouquinho, né? Educação 3%, treinamento e serviço social e emprego, e transporte 2%. Mostra outro link para mim, por favor, ô Diogo. Te mandei outro? Não. Não, encaminhou não. Encaminha aqui que eu mando agora. Que eu coloco aqui agora. Tá. E aí... Esses são os gastos discricionários. Aqueles gastos que, enfim, estão dentro do escopo de decisões mais livres, né? Do governo. Mostra aí, por favor, o Diogo. Dentro do gasto discricionário, esse foi feito por uma fundação, não tirei do site do governo, foi uma compilação de dados a partir da database do governo americano. E esses são os gastos discricionários, metade deles com defesa. Se a gente for olhar, educação, o vermelhinho, né? Saúde, o roxinho, né? Casa, housing, esse verdezinho aqui. Tá? Então, isso aí é para a gente poder ter uma... Pode tirar o Diogo. Isso é para a gente poder ter uma visualização de quando a gente fala, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, 12%, 12 bilhões gastos com segurança pública, 1,8 bilhões gastos com saúde pública. É claro que tem distinções, né, sobre tributos do governo federal e do governo estadual, né? No caso, Polícia Militar é uma demanda do governo estadual. Mas o que determina que o governo deveria gastar assim, o governo estadual? O que determina que não poderia ter outras formas de gestão de saúde também no âmbito do governo estadual? Né? Para mostrar essa diferenciação. Por que isso? Porque uma outra coisa que saiu essa semana também, nos Estados Unidos, foi um comentário de como chama? Acho que é um promotor, que se diria assim, dizendo que estava tentando enquadrar as revoltas negras do movimento Black Lives Matter como sedition, que é uma espécie de... não quero chamar de golpe, mas como se fosse uma espécie de atentado contra o governo, um atentado contra a ordem estabelecida, né? Então, se a gente não conseguir entender como que o orçamento é distribuído desse jeito, e quando o governo tem mais liberdade para gastar, ele gasta metade do que ele tem com defesa, fica difícil a gente entender o fundamento da luta negra e como ela é criminalizada, né? Então, como é que eu me atrapalhei tudo aí? Eu tô sem tempo já? Ainda tem? Tem, mas uns 3 minutinhos. 3 minutinhos, pô. Nunca mais, né? Tecnologia nunca mais. Por que isso é importante? Depois, por favor, voltem em perguntas sobre essa coisa de defunding the police, abaixar o orçamento da polícia, né? Porque todas essas revoltas, em diferentes momentos, elas foram consideradas como vandalismo e ataque contra a propriedade.
Então, para a gente entender, né, revolta negra, a gente tem que entender que a própria definição de negro, né, no contexto da diáspora, que deixam de então serem mandingas, deixam de então serem diferentes etnias africanas, e nesse encontro colonial tornam-se população negra, né, é também uma redefinição de propriedade. Né? Então, quando a gente fala de revolta, a gente está falando do fundamento socioespacial, do que configura a diáspora, né? Que é uma racialização da definição de propriedade. Né? Então, toda a defesa do target, né, que fizeram era ou a morte, por exemplo, como é que é o nome dela? Gray, esqueci o primeiro nome, que tomou um tiro, foi acusada de estar roubando uma loja do Walmart, né? E aí o policial declarou que ela atacou ele com uma bolsa, deu bolsadas nele, ele ficou com medo, ela tentou correr e ele deu sei lá quantos tiros nessa mulher. Então, quando a gente for falar de defesa da propriedade e não defesa de propriedade, toda a esquerda, inclusive a esquerda branca, né? Todas as pessoas de bem, inclusive as que a gente ama, e muitas vezes nós mesmos, gravitamos em torno da questão de reforma policial, que tem que ter mais controle de supervisão, né, que tem que ter mais controle interno de ouvidoria, que tem que ter mais financiamento para a polícia e tudo mais, e a pergunta que fica é por que é que um xerife, né, ou um general, ou sei lá, um supervisor de polícia vai ter mais clareza e sabedoria, né, para pensar e ter ideias de diminuir a violência? Por que esse superior, que ele é o representante, ou as camadas superiores são representantes desse policiamento, por que ter mais policiamento e mais gestão disso diminuiria, de qualquer maneira, a violência no dia a dia? Só para concluir, tem uma ativista de Chicago, agora ela está em Nova York, Mariama Kaba, que trabalha com abolicionismo há muitos anos, e ela diz que a maior parte no estudo que ela fez, a maior parte de mortes violentas, desnecessárias, uma violência aberta, né, contra pessoas negras nos Estados Unidos, se deu a partir de chamados policiais não emergenciais ou paradas de trânsito. Então, aí eu quero chamar o nome da Sandra Bland, de novo, que foi mencionada nesse texto. Hoje eu assisti o vídeo de como ela ultrapassou um sinal vermelho, o que aconteceu. São 15 minutos de um horror absoluto. E ela enfrentou ele. Aquilo é rebeldia. Ela enfrentou o policial e não vou sair do meu carro, vou te arrastar. Por que você está me arrastando? E vieram dois policiais, um homem e uma mulher negra, depois que 15 minutos estava rolando, nesse reforço. Então, é para a gente seguir um pouco aí, apontando uma outra discussão, que é a discussão sobre a candidatura de prefeitura no Rio de Janeiro. Nós precisamos entrar, mas a gente vai ter uma mulher preta favelada, né, doutora em comunicação, Renata Souza, saindo pelo PSOL, que se diz a esquerda da esquerda no Brasil hoje, que é a esquerda do PT, que sei lá desde quando não foi esquerda, desde que eu nasci em 81, né, mas que vai sair com um vice-prefeito que é um coronel da PM. Né? Então, a pergunta é, qual é a economia material que está por detrás disso? E depois eu queria falar um pouco, usando um termo do Frank Wilderson, que eu gosto, para ajudar que é ligado à ideia do afropessimismo nos Estados Unidos, mas também a gente poderia falar de Neuza Souza aqui, que já estudava o que o Frank Wilderson chama de economias libidinais, a economia das emoções, que é o medo por detrás dessa estrutura, a perversão, né, a falta de autonomia da supremacia branca, que transfere a gestão do seu medo, do seu pavor, da sua ganância, da sua perversidade, àquele sujeito que é a antítese da branquitude, que são os sujeitos negros. E aí eles precisam ser policiados porque falta autonomia de gestão emocional na branquitude. E para ela se estabelecer como um sistema de poder, de supremacia branca, ela transfere o sistema de gestão desses medos, dessas perversões, dessas imoralidades, que é própria de todo ser humano, sim, mas quando ela vira sistêmica e ela é transferida ao outro,
ela se desenvolve através de aparatos institucionais de gestão, ao invés de autonomias radicais do sujeito, né? Então, toda rebeldia negra, ela é uma rebeldia para retomar, né, a sua autonomia, que é o fundamento do mundo que a gente está, que é o quê? A escravidão foi uma retirada, um sequestro do corpo negro. Então, todo protesto é uma revolta contra esse sequestro. Ao passo que a supremacia branca é uma transferência da própria autonomia de gerir a própria ganância, perversidade, incapacidade que todo ser humano tem, a sua antítese, né, o seu depositário de horror que tem que ser policiado, que é a negritude. Eu vou ficando por aqui, então, para não me estender. Isso também é espacial, porque a favela, por exemplo, é considerada como espaço preto. E esse policiamento, ele é territorializado racialmente nesse contexto. Desculpa aí ter me excedido um pouquinho. Tecnologias nunca mais em live, hein? Ó, dá certo não, irmão. Priscila, obrigada. Muito obrigado mesmo pela fala. Do Adam também, eu acho que foram falas instigantes, né? Então, eu vou abrir agora para perguntas. Vamos fazer uma rodada de 3 perguntas para quem, enfim, quiser fazer para o Adam e para Priscila. Fique à vontade. Se quiser fazer pelo chat que eu estou olhando, né? Às vezes meu olho falha também, mas eu consigo enxergar. E se quiser abrir o microfone para falar, fique à vontade. Então, ninguém? Eu vou começar então, e aí vocês vão se sentindo instigados aí. Gostei muito assim da fala, né, de vocês. Eu acho que, enfim, traz esse panorama do cenário, né, das relações raciais nos Estados Unidos, esses conflitos que atravessam os Estados Unidos e às vezes extrapolam, né, os Estados Unidos. E, enfim, é uma experiência diaspórica. E algo que vem me há algum tempo já, óbvio que eu nunca tive tempo para entrar a fundo, para debater, né, e fazer essa discussão mais teórica e filosófica sobre esse tema, é essa questão da morte negra, né? É um tema muito complexo, extremamente delicado. A Priscila entrou um pouquinho nele, mas é algo que também atravessa a experiência negra, né? Essa experiência da morte. Tem autores que falam, né, de morte social. A Priscila falou do Frank Wilderson, que vem debatendo essa questão no afropessimismo, da questão da morte. E, enfim, eu fico sempre pensando nas sociedades onde existem pessoas negras, né? Tanto nos momentos de bonança, né, nos momentos de tranquilidade, nos momentos em que a economia está em alta, todo mundo está bem, né, a esquerda está no poder, a morte negra acontece. Mas também nos momentos tenebrosos, né, da superdireita ganhando o poder, a morte negra também ainda permanece, né? Só para contextualizar isso, você pensar os dados de letalidade da polícia com a população no período da era Lula, onde se diminuiu, né, a letalidade ou, enfim, contatos com morte pela polícia, os índices, né, diminuíram. Só que quando você separava brancos e negros desses índices nesse período aí do governo Lula, as mortes da população negra em contato com a polícia aumentou nesse momento, enquanto da população branca diminuiu, né? Nesse momento pavoroso que a gente está vivendo agora, né, de coronavírus, né, eu acho que esse contexto agora ele esgarça, né, essa vulnerabilidade da população negra, ainda que seja um vírus e que atinja biologicamente, entre aspas, todo mundo. As pessoas que mais morrem por conta da incidência do coronavírus são as pessoas negras, né? Enfim, obviamente que a gente sabe que o vírus ele é biológico, mas existem outras questões sociais de vulnerabilidade que, enfim, respondem isso. Mas eu só estou mostrando o quanto a morte negra ela é contínua, tanto em cenários, né, que seriam bons, né, entre aspas, para a população negra, quanto em cenários que seriam tenebrosos, né, ruins para a população negra como agora, né? A população negra morre sempre,
morre sempre. Então, enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, enfim, se puderem relacionar essa questão da morte negra, tentando pensar esse contexto dos Estados Unidos, talvez até da diáspora também, com as coisas que vocês, né, mencionaram aí, a Priscila falou um pouquinho, mas ampliar isso para a gente pensar esse contexto de pandemia, né, com o coronavírus. O que significa essa morte? E só mais um parênteses, né, eu acho que a Priscila entrou nisso, o quanto é vulgarizado também essa questão da morte negra, principalmente, não é principalmente, eu acho que é na diáspora, né? Cara, todos os dias nós somos bombardeados com imagens de pessoas negras sendo violentadas, supliciadas, enfim, enfim, é o horror em pessoa, é o terror em pessoa todos os dias, né? Quando você vai na banca de jornal, esses jornais do Brasil que pingam sangue, são todos corpos negros que estão ali na capa desses jornais. Quando você liga esses programas de televisão que tem uma alta audiência no Brasil, né, que passa Chumbo Grosso, eu esqueço o nome, Aqui Agora, esse tipo de jornal, cara, os corpos negros ali a todo momento sendo mostrados, sendo violentados. Qual o significado disso, né, nesse mundo que nós vivemos? No mundo, na experiência das pessoas negras, nesse momento de pandemia, né, que afeta todo mundo, mas quem morre são as pessoas negras, né? Nessa economia libidinal que a Priscila comentou. Enfim, eu queria que vocês ampliassem mais essa questão da morte negra, desse racismo antinegro que atravessa a população negra. Se puderem fazer isso, eu agradeço. Alguém tem pergunta? Eu me estendi um pouquinho. Se alguém mais tiver pergunta, algum questionamento aos dois. Não? Então vamos começar? Ada, você pode começar respondendo, falando um pouquinho sobre isso? É uma boa pergunta, porque eu acho que essa questão de morte, né, de violência antinegro, né, é uma coisa que, infelizmente, junta a diáspora, como você falou, Diogo, né? E eu acho que, falando de Frank Wilderson, né, uma coisa que ele fala que eu acho bem... uma coisa que de novo, acontece em toda a diáspora é que o morte do negro, né, ou pode ser a tortura, né, a violência anti-negro dá um sentimento de bem-estar aos outros que não são negros. Né? É por isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que vem, cada vez que uma mulher ou um homem está assassinado pelos policiais, justamente depois vemos a história dele ou dela, né? As piores coisas que eles fizeram na vida. Eles fumavam maconha, eles tinham uma história de violência doméstica, né? Porque eu acho que isso serve para uma justificação do morte dele, né? E a verdade é que cada vez que um negro morre nas mãos dos policiais ou um vigilante, né? Vigilante é a palavra correta? Já é justificado, né? Já é justificado. Então, eu acho que não precisa de muito para justificar na mídia um morte negro. E a mesma coisa no Brasil. Eu não estou bem... eu não conheço bem o contexto do Rio, por exemplo, ou São Paulo, mas eu conheço o contexto da Bahia, né? Salvador, principalmente. E a mesma coisa lá, todos os programas que passam na televisão, né? Sempre parecem que estão dando uma justificação para um blitz, uma invasão de casa, né? Um ato violento contra um negro. E eu acho que é porque no mundo moderno, né? Principalmente nas Américas,
as pessoas que não estão negros podem olhar para a violência que a gente sofre e podem dizer, pelo menos eu não vou sofrer assim, não vou sofrer assim, né? Eu não vou sofrer do mesmo jeito, eu não vou sofrer uma violência sem razão, de verdade. É isso que eu vou colocar aí como comentário sobre a questão de violência anti-negro. Isso. Deixo com você, Pri. Priscila, só um minutinho. Antes de você começar. Eu comecei a fazer a pergunta e eu não consegui terminar. Até desculpe se o Adam quiser voltar. Mas o final da minha pergunta seria esse, né? Ainda com essa morte negra tão naturalizada, por que a morte de George Floyd, né, criou toda essa comoção mundial? Né? Essa era a contradição que eu queria trazer. Enfim, era só isso, desculpa. Pode continuar, né? Inclusive, se você quiser entrar nessa questão. Isso é uma boa pergunta também. Eu já pensei nisso muito, né? Que uma das coisas aqui na Minnesota, igual com os outros lugares, Nova York, Los Angeles, no Brasil, né? Na Inglaterra, todos os lugares onde estavam os protestos depois do morte dele, de George Floyd, as pessoas foram compostos pelas pessoas negras e não negros, né? Brancos, pardos, né? Gente de todo mundo, na verdade, estavam protestando. Eu acho, pessoalmente, que cada vitória, né, que existe nessa questão de os avanços na questão de racismo, as conquistas das várias lutas, vem disso mesmo, da luta, né? As pessoas estão manifestando agora, estão protestando só porque pessoas como você, Diogo, como você, Priscila, estão ensinando, estão tentando forçar as pessoas a reconhecer o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que a educação é importante naquele sentido, né? A arte é importante naquele sentido. Ensinando a história, mostrando a história, né, das lutas, dos sofrimentos, de tudo que o povo negro no mundo e nas Américas já passavam. Eu acho que faz parte tudo isso faz parte do que a gente vê agora com respeito aos protestos. Eu tenho que pensar mais nisso, né, porque é uma boa pergunta. Mas eu acho que a gente pode ver uma coisa parecida durante o século XX, né, com o movimento dos direitos civis aqui. Foi a mesma coisa, que esse movimento aconteceu no mesmo tempo dos movimentos anticoloniais, né, na África, na Ásia. Eu acho que é só com luta, é só com isso, com a luta que a gente segue mudando pouco a pouco esses problemas. Acho que eu queria comentar também um pouco nessa pergunta. Não sei se, Adam, não sei se é compartilhável aquele seu artigo que mencionou o quilombo na Carolina do Sul. O artigo que você coloca sobre dizerem que não existe quilombo, não existe o quilombo nos Estados Unidos, mas como que a configuração da nação sempre teve esse aquilombamento em perspectiva, mesmo que não tenha sido, na historiografia, definido necessariamente como um quilombo, esse monte de colônias negras em rebeldia.
Então, é um texto maravilhoso, que eu acho que para a gente é mesmo assim, tá em inglês, mas às vezes as pessoas hoje em dia aí conseguem buscar forma de traduzir. Não sei se é compartilhável, mas se for, eu queria indicar que você compartilhasse aqui no chat. Eu acho que eu venho pensando também nessa pergunta, sabe, do porquê agora, ou seja, se é considerado como normalizado a morte negra e que ela não causa, então, espanto, choque mais, porque agora houve esse levante, né? Houveram muitos levantes, né? Eles vêm em ondas. E aí é uma coisa muito importante, né? Agora, falando diretamente com os irmãos e as irmãs brancas aqui que estão para pensar junto com a gente, né, a partir dos seus lugares de posicionalidade, né? Eu não gosto muito do uso também lugar de fala, em referência aí a Djamila, mas eu gosto muito de pensar em posicionalidade, né? Que é diferente no seguinte sentido, que lugar de fala para mim me parece uma coisa um pouco estanque, sabe? Você vê daqui, desse lugar. E posicionalidade para mim ela é angular, ela é em movimento. Né? Então, uma coisa que você vê daqui, você vê com um ângulo. Se você se movimentar, se você se mover, você vê por outro. Então, são transitoriedades de percepção, né? Então, o chamado aos irmãos brancos e as irmãs brancas é fazer esse movimento e ver coisas por outros ângulos, né? Não ficar parado no lugar do autodefensivo, né? Para falar assim, né? Ou violento ou autodefensivo. Então, por que eu acho isso importante? Porque eu acho que, assim, a esquerda, né, na América Latina, inclusive também nos Estados Unidos, que teve um presidente negro, mas tem uma esquerda forte, branca, né, tomou um pau, velho. Tomou um pau aí nos últimos 5 anos, tomou um pau, né? Então, muita gente que é de esquerda, que é branca, que antes era a maior dificuldade para a gente falar até do básico, que era ação afirmativa, né? Por quê? Porque tudo isso vai desestabilizar o governo de esquerda, nós temos que criar união entre os trabalhadores, né? É a primeira vez que a gente conseguiu falar no Ministério da Saúde, é a primeira vez que a gente tem a CEPIR, é a primeira vez que os quilombos estão sendo mapeados, né? Não, peraí, causa muita confusão. Tomamos um pau, porque a base foi a mesma, extrativista, né, colonialista, né, que fez redistribuição apenas à margem sem mudar a estrutura. Então, os brancos e as brancas progressivas, radicais de verdade, começaram a perceber que é preciso, né, pegar a onda para questionar a supremacia branca, inclusive em benefício dos seus próprios projetos de esquerda. Né? Então, esse levante que está tendo dos aliançamentos, né, de pessoas brancas nos Estados Unidos, inclusive aqui, eu acho que é, ao mesmo tempo, um desespero contra o fascismo, que parece ser a coisa mais radical da supremacia branca, né? Mas eu acho que é importante não perder o foco. O importante é se pensar como sujeito posicionado, né? E não lutar contra o fascismo do Trump ou o fascismo do Bolsonaro, mas sim se perguntar como a supremacia branca se constitui enquanto sistema de violência e o que as pessoas brancas têm a perder com essa violência, o que elas vêm perdendo historicamente, né? Não só pensar nos seus privilégios materiais, mas quais são as perdas que elas vêm tendo, né? Afetiva, emotiva, né? Espiritual, né? Nesse sentido, porque esses sistemas de medo são sistemas de disfuncionalidade, de debilidade de gestão de afetos. Vou repetir isso. Os sistemas de medo, o policiamento, né, os sistemas de medo da escassez, do capitalismo que vai acabar, que eu tenho que acumular porque vai acabar, os sistemas de medo intergeracionais, que é como é que eu vou aposentar porque ninguém vai cuidar de mim se eu não pagar uma pensão, né? Esses sistemas de medo sobre o presente e o futuro, né, são debilidades, deficiências de gestão, né, afetiva, de gestão comunal, de gestão comunitária. Aí a gente vai criando esse sistema para poder gerar e começa a achar que eles são imprescindíveis. Como é que esse sistema de transferir a sua autonomia, irmãos e irmãs brancas, como que isso te afeta? Igual a gente faz a mesma pergunta ao patriarcado, homens. O que o patriarcado, como o patriarcado fudeu vocês, vem fudendo vocês ao longo do tempo,
né? Quantos abraços de filhos vocês perderam? Quanta confiança de filhas vocês perderam, né? Enfim, quanto da sobriedade emocional, da inteligência emocional, da gestão afetiva vocês perderam, como isso é desintegrante da sua própria existência, né? E como que a polícia, quando ela anda, né, com uma escopeta nos carros aqui pelo Rio de Janeiro, anda com uma escopeta daquele tamanho, eu como uma mulher preta, eu vejo aquilo e para mim a polícia tá com o pau na rua. Aquilo lá é fálico. A pistola da polícia tem o mesmo nome que a gente também usa para pênis, pistola. Não sei aí, mas no Mato Grosso usa. Tá? Então, como isso arrisca a tua comunidade, como isso arrisca a tua vida, como, né, que gestão vocês fazem, homens, e as pessoas brancas igual. Não vou me delongar muito, mas eu acho que isso tem a ver com a pandemia, porque a gente está vivendo um problema de vírus e a gente está vivendo uma violência racial virulenta, uma violência sexual virulenta, né? E isso tem a ver com a autonomia e gestão de afetiva. Ou seja, a gente transferiu para o sistema médico a gestão do nosso próprio corpo. Aos negros foram retirada a gestão do seu próprio corpo, mas até das pessoas brancas foi retirada. A gente não sabe nem mais usar um boldo, tem que ficar tomando o ibuprofeno. Que caminhos a gente tem de investigação? Investigar no próprio corpo, né? Investigar no próprio corpo, saber de medicina, como você dói, como você se cura, né? Como você se protege, como você se sente ameaçado, né? Eu acho que enfim, para não me empolgar demais aí, eu deixo aí um pouco essa pergunta aí. Valeu, Priscila, Adam. Então, ó, a gente tem uma pergunta aqui no chat, né? Eu vou fazer ela, vou ler ela. Enquanto educadores e educadoras que caminhos Adam e Priscila propõem? Como intervir usando a educação nessa dinâmica que transformou negros e negros em mercadoria? A pergunta está aí no chat, se eu não conseguir ler ela bem, se dá uma olhada aí, por favor. E eu acredito que a Juliana Ramos, ela pediu para se inscrever para fazer uma pergunta. É isso, Juliana? Se sim, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Juliana? Ela está formulando. Então, vocês podem responder essa enquanto a Juliana formula a pergunta? Que eu acredito que é como usar a educação, né, para intervir nessa dinâmica de um racismo antinegro que existe na sociedade, para transformar isso, desconstruir isso, acabar com isso. Eu acredito que é nessa linha. Eu acho que quando eu falo de educação, eu não estou falando da questão de escola só, né, de universidade, colégio, e coisa assim. Eu estou falando para mim, educação é trocar experiências e ideias, né, sentar juntos, né, para se entender de verdade. E é por isso, eu acho que Pri falou um pouquinho sobre isso, né, que os movimentos da esquerda, né, progressiva de verdade, que não são negros, né, que são brancos, por exemplo, aprenderam, né, nos movimentos mesmo, né. O movimento pode ser um lugar de educação também. E então, quando eu falo de educação, eu não estou falando só de professor ensinando um aluno, não, uma aluna. Eu estou falando de pessoas trocando ideias, né? Trocando uma ideia, trocando experiências e respeitando o ponto de vista de outros. Eu acho que nessa questão de educação transformativa, de verdade, é muito importante as pessoas não negras escutar, né, e levar a sério as experiências negras, né? É isso quando eu falo de educação, eu estou falando disso. Eu acho isso mais radical do que a educação que só acontece na aula.
Para comentar essa pergunta agora? Isso. Eu acho que igual, assim, no mesmo, né, na mesma tônica aí do Adam, que ele está falando, né, que educação, né, não necessariamente é a escola, o currículo escolar, né, nesse sentido. Esses dias eu venho estudando a Ayurveda, né, medicina Ayurveda, de forma autodidata, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que nessa contexto de pandemia estourou o autodidatismo, né, de uma forma absolutamente que eu espero que nunca mais retroceda, né? Então, tem muito material disponível, né? Online para a gente aprender, o faça você mesmo, né? Então, teve uma médica que dizia isso, que no posto de saúde, de cada 10 pacientes que ela atendia, que ela atendeu durante um período de 3 meses numa cidade na Bahia, 7 estavam tomando o Rivotril, ou algum remédio de tarja preta, ou algum remédio de ansiedade, ansiolítico, né, ou algum remédio para dormir. Se a gente chamar de educação, a gente contratar mais médicos, quase todos brancos, né, a grande absoluta maioria, né, que por definição da sua conformação social tem pouco estudo sobre autonomia, né, porque pensa os médicos brancos que transferiram a gestão do próprio corpo, né, as mulheres negras que cozinhava para eles, limpava, arrumava o quarto para eles, dava banho neles, né, cria uma debilidade, né, de gestão. E aí a gente transfere esse pessoal que a gente chama de saúde, mano. A gente está perdido se a gente fizer isso. Não tô falando contra o SUS, tá? Mas estou dizendo, a transferência da nossa autonomia sempre é um caminho viável. Se a gente transferir para a polícia a gestão das nossas comunidades, do nosso conflito comunitário, que a gente tem que chamar a polícia porque o vizinho está com o som alto, vai dar esse monte de morte preta que está aí, porque o cara tem que mostrar o que ele veio. E quando ele vem, ele não vem para perder, ele não vem para regar, ele vem para segurar. Esse é o meu trabalho. Ele vem para cumprir o trabalho dele. Né? Na nossa saúde, igual. Então, a pergunta que eu acho indica um caminho da coletividade explorativa, no sentido investigativo, né? A gente investigar como o nosso corpo funciona, coisa pouca no dia a dia, tenta usar uns temperos que não seja alho e cebola. Observa quantas vezes fezes, né? Você tem, se demora 24 horas, né? Se você está com uma temperatura, qual é a metafísica do seu mal-estar? Você está com dor de garganta? Será que você não ficou com vontade de falar para o seu patrão que ele não devia estar te explorando daquele jeito, ou o chefe de departamento? Você acorda no dia seguinte com a garganta inflamada. A gente se juntar em grupos que têm esse tipo de interesse de investigar a autonomia, né? Eu acho que, para não me alongar, nesse momento com essa pergunta, é isso. Eu acho que a pandemia está mostrando isso claramente, né? O serviço de proteção social, as favelas eram um show, irmão, de gestão de serviço social durante a pandemia. Os malucos juntaram vaquinha, colocaram o carro de som, distribuíram, arrecadaram um gosto de alimento, entendeu? E assim, isso é saber histórico, epistêmico, de gestão, isso é governança popular, isso é economia solidária, é gestão de recursos. E só complementando também, né, se a gente pensa a experiência negra na diáspora, as instituições negras, né, que as pessoas não consideram como instituições, né, capoeira, os grupos, né, os quilombos, os grupos de samba, os grupos de congada, e por aí vai, né, as rezadeiras, o candomblé, sempre foram espaços de uma pedagogia muito profunda, né, do entendimento do ser, do entendimento do corpo, da comunidade, de autonomia. E eu gosto muito da mestra Janja, né, que é uma mestra de capoeira antiga, né, aqui da capoeira Angola, no Brasil, que ela fala que a educação tem que ser desescolarizada, né, porque o currículo, esse currículo institucional, que está ligado a essa instituição escola, que o Estado determina o que deve, o que não deve ser ensinado, ela exclui muito dessa pedagogia, né, que está ligada à experiência negra. Né, e talvez, como o João Vargas, né, que era aí da Universidade de Texas,
Ele falava muito isso, a escola também ela é uma tecnologia de morte, né, de morte espiritual, morte subjetiva. Não que ela não possa ser transformada, a gente tem que enxergar isso também, né? Tanto as nossas instituições, que são pedagógicas, como a Nilma fala, né, o movimento negro educador, quanto a gente também tem que deslegitimar, de alguma forma, esse currículo que nos é imposto nas escolas, no ensino básico e até mesmo na universidade. Mas, enfim, só para viajar um pouquinho aí nessa questão. Juliana, você está pronta para fazer a pergunta? Oi, sim, boa noite. Pode ir lá. Tá me ouvindo? Sim, então, estamos sim. Então, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo ela vem meio que respondendo, né, eu acho. Como vocês enxergam a forte movimentação que transformou a luta na moda, saturou o movimento com movimentos que ficam confusos na internet, né, como a morte desse jovem negro, né, que aconteceu nos Estados Unidos, a luta do movimento negro entrou com a luta antifascista e as pessoas não sabiam o que elas estavam compartilhando e ficou tudo muito confuso e isso acabou saturando o movimento, né, e as pessoas começaram a compartilhar porque elas construíram um personagem empático na internet. Então, assim, você constrói um personagem que talvez não seja o que você é, mas ali você está mostrando que você é isso, então você tem que compartilhar. Mas como você não possui a informação, você vai compartilhando qualquer coisa, né? Que é a luta antifascista com essa luta do movimento negro, né? Que as pessoas não sabiam que elas estavam compartilhando mais. Então, eu acho que por um lado isso é bom, porque as pessoas elas querem mostrar uma certa empatia, né, mas sem informação. Então, o que vocês pensam sobre isso, né? Essa onda, né? Tipo, acho que o capitalismo percebeu muito que as coisas estão acontecendo e precisa ser falado, mas aí gera essa onda, né? Que vem uma avalanche e passa. Então, né? Aí estão surgindo diversos conceitos, como cancelamento. Então, você pode cancelar alguém por qualquer motivo, né? Estão surgindo conceitos para que essas coisas sejam faladas, mas ao mesmo tempo silenciadas, né? Com essas gírias da internet, né? Então, queria saber o que vocês pensam sobre isso. Ótimo. E eu não sei se ficou claro. Não, foi ótima, a pergunta ótima. Juliana, alguém mais quer fazer pergunta? Acho que a gente faz essa última rodada porque, né, a gente pensou a atividade para 1h30. Enfim, a gente está saturado também. Você acabou de falar de internet, né, Juliana? A gente está saturado dessas atividades online, aulas e etc, reuniões. Sim, com certeza. Enfim, o deadline da aula hoje é 7h30. É o fim da aula. É um questionamento, né? Porque a gente está vendo que isso está acontecendo, mas a gente fica pensando, será que as pessoas estão vendo isso? Ou será que só eu estou vendo que isso está acontecendo, sabe? Sim, ótimo, perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Então, vamos fazer o seguinte, Pri e Adam, vocês respondam e já, né, enfim, deem as palavras finais aí da fala de vocês para se despedir das pessoas e para a gente finalizar a atividade, pode ser? Então, vocês respondem em seguida, já façam aí a fala final. Ótimo, vai lá. Pronto. É uma boa pergunta também. Essa questão de social media, né? E eu acho que o Twitter, né? O fato que todo mundo parece ter um celular, né? Para gravar tudo, tirar foto, pode ser uma coisa boa, ou seja, pode ser uma coisa que o movimento, né? Pode usar, né? Pode ser pode fazer parte da luta antirracista. Mas eu concordo que é difícil porque parece que, às vezes, compartilhar imagens, vídeos, mensagem, coisa assim, parecem tomar o lugar de fazer o trabalho difícil, né? Nas ruas, né? Que é preciso para as mudanças verdadeiras. Então, eu acho que
Não sei, eu não sei qual é o remédio para isso. Não sei exatamente, não tenho resposta para isso, mas eu acho que é importante fazer, pessoalmente, né, para uma pessoa fazer mais que só compartilhar uma mensagem no Twitter ou gravar um vídeo e deixar. Eu acho que isso faz parte da luta, mas não é tudo, né? É isso. Eu só vou comentar assim que eu não tenho muito para falar nesse assunto. Juliana, né? Olha, eu não sei exatamente que orientações, acho que compartilhar um pouco como eu tento pensar a minha conduta online, né? E geralmente quando eu vou partilhar qualquer coisa, eu tento pensar, né? Se for sobre o que está acontecendo nas favelas com relação à Covid, se for com relação ao aborto, se for com relação a abolicionismo prisional, né? A gente tem que defender que alguém seja preso, defender prender quem matou Marielle, não defender prender quem matou Marielle, enfim. Toda vez que eu vou entrar dentro de uma publicação que eu vou fazer, eu tento me lembrar das pessoas que eu conheço pessoalmente, como elas se sentiriam vendo aquele post, aquela pessoa que passou por aquilo. Então, eu tenho a Aniele Franco, por exemplo, no meu Facebook, né? Quando eu vou postar alguma coisa sobre a Marielle Franco, eu penso, o que será que ela sentiria se eu fizesse aquele post, né? Ou eu fui na Cidade de Deus com uma companheira lá que teve uma história de um marido que, enfim, estuprou 4 filhas, né? Que ela descobriu depois. Eu fui acompanhar ela na corte, lá no dia que ele estava... Aí, quando eu vou postar sobre o abolicionismo prisional, né, que é assim, sim, eu quero por enquanto, ou não quero por enquanto que acabem as prisões. Como ela vai se sentir? Porque naquele dia ela queria que ele apodrecesse na cadeia, né? E isso vale para uma mulher na Zona Sul? Ou vale para uma mulher na favela? Ela tem, né, pode ou não pode chamar a polícia? Né? Então, eu tento fazer esse trabalho afetivo. Eu acho que isso é o que está para a gente fazer nesse momento. Né? A construção do mundo moderno é a construção de uma racionalidade que subjuga e suprime a afetividade. Né? Que é a linearidade que subjuga e suprime os ciclos. Não é mesmo? Então, se a gente puder fazer esse tipo de meditação, né, sobre ciclos, as mulheres e os ciclos, a natureza e os ciclos, quanto custa o arroz do MST agora que o arroz está valendo o preço de picanha, não é mesmo? Quanto tempo leva para um alho, a gente joga o resto do dente de alho fora, quanto tempo leva para um alho crescer? Se ele for orgânico, quanto tempo leva para uma galinha? Eu tenho uma amiga do MST que falava isso, né? O pessoal quer comprar o ovo orgânico, né, ao preço da galinha. A galinha chorou para botar esses ovos. A R$10, vende 30 ovos a R$10. A galinha chorou. Ela fala, vocês estão ouvindo o vento? Isso é que eu tô na beira do Dona Iemanjá aqui, ó. Presentona, isso aqui, Dona Iansã, isso aqui é barulho de vento. E ela fala, minha galinha não chora para botar ovo, irmão. Minha galinha, ela canta para botar ovo. É 30, R$10 aqui, chora. Qual é a qualidade do que você está ingerindo? Como você está construindo o seu corpo? Que qualidade você quer? Quanto de dinheiro você pode deixar de gastar com excessos desnecessários, de coisas descartáveis, para poder comprar o ovo orgânico da galinha que canta? Então, eu acho que eu não tenho muito mais a dizer, a não ser reforçar a ideia da nossa autonomia, dizer que essa busca é do momento que a gente vai se deitar, né? A gente dorme com o celular, pô. Se você dorme com o celular, o que você está ingerindo? O que você está construindo nos seus sonhos? Pensa na palavra sonho. Como você vai acordar no outro dia? Né? Então, eu acho que é isso. É uma coisa que a gente investiga no nosso corpo. É uma emancipação negra essencial, porque a gente foi fundado negro a partir do sequestro da nossa autonomia. E aí eu acho que
enfim, não queria só agradecer, né, demais, o Diogo, o convite. É sempre uma felicidade estar com o Adam também, né? A gente se conhece já de longas caminhadas aí. E, enfim, convidar a gente... Nossa, acho que você deve estar ficando ensurdecido com o barulho daqui da Dona Yansan, não? E, enfim, concluir com essa meditação, chamar o nome de Marielle Franco, chamar o nome de Shirley Gray, chamar o nome de, enfim, Eric Garner, chamar o nome de Menina Ágata, sabe? Que a gente consiga se lembrar que tudo é interdependente. A gente está pensando em sistema de morte agora com Covid. O sistema de vida, o sistema de morte é interdependente. Se eu faço parte de qualquer sistema que desumanize, desintegra e destrói, a lei de causa e efeito é inexorável. Ela é mútua, ela é relacional. Se eu sou um macho que, né, que está numa relação de toxicidade com o feminino, todo o meu sistema vai ser desintegrado de afetividade. Se eu sou um heterossexual que está dentro de um sistema de gerir o amor dos outros, né, o seu próprio amor vai ser desintegrado. Na hora que a tua filha virar e falar que ela é sapatão, né? E se você for uma pessoa, um capitalista que está, né, criando sistema de descartáveis, daqui a pouco vai te faltar ar. Literal. Não é só nos pretos que vai pisar no pescoço, não. Vai faltar ar, né? De poluição. Vai faltar água para você beber. Então, branquitude igual. Enquanto a gente fizer parte de um rastro, né, que o navio continua sendo o caveirão, se a gente pedir mais polícia, a gente vai pedir mais desintegração. Não tem jeito. E a revolta vai vir, porque falaram que a gente era propriedade, mas na real a gente é gente. E a gente protesta, sempre protestou e vai continuar. E vai ficar cada vez mais confrontivo, mais violento, né? Então, a branquitude que descobrir se perdendo, vem com a gente, sabendo que até agora vocês acharam que estava ganhando. Só. Vem na humildade de saber que vocês estão perdendo. Valorize o que a gente já ganhou também. É isso, Irmandade. Axé. Gente, obrigada, né? Muito obrigado mesmo, a Priscila e o Adam, né, que se disponibilizaram a participar, a dar essa contribuição. Eu acho que foi um grande, né, início assim, para a nossa disciplina. Eu acho que já apresenta uma série de questões, discussões que a gente vai retomar em vários momentos aí, né, trazendo outros elementos, outras questões, mas eu acho que foi fundamental essa contribuição deles para essa disciplina de educação e relações étnico-raciais. Nós não poderíamos iniciar de outra forma melhor, né? Foi ótimo. Enfim, eu acho que as redes estão aí, né? Para encontrar, para a gente se encontrar, para se falar, tá muito fácil agora por e-mail. Eu não tenho rede social, mas eu tenho e-mail ainda, né? Eu sou ainda do tempo da pedra. Mas, né, quem não é da disciplina, quem pessoas que estão de fora, a gente pode sempre estar criando essa comunidade para trocar ideias, né? Para falar e para tentar transformar mesmo, né? Esse mundo tão escroto, tão nefasto que a gente viveu, nós estamos vivendo e espero que a gente não possa viver ele no futuro. Então é isso, gente. Obrigado, Adam, obrigado, Priscila, obrigado aos estudantes que estavam aí, as pessoas que não fazem parte, né, da disciplina e nem da UF, por terem participado, tá bom? Então, termino com axé e vamos que vamos, gente. Obrigada, abraços.